Fala galera, meu nome é Leandro Delestado e você está aqui no canal hoje. Vamos falar para a gente continuar falando sobre Vem e Segue-me Velho Testamento. É o livro que nós estamos estudando agora no ano de 2022. E hoje nós vamos ter a chance de falar um pouquinho sobre a queda de Adão e Eva. Então, se você gosta de falar sobre esse assunto, se você curte compartilhar e saber um pouquinho mais sobre o Evangelho, então se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos também. Falando em se inscrever no canal, eu gostaria que vocês visitassem também o canal de uma pessoa super especial também, um canal muito legal. Ele faz algumas entrevistas, ele faz algumas lives também, e ele também aproveita e ensina várias doutrinas relacionadas também ao Vem e Segue-me. É o canal do Marcos Volino. Ele é chamado de A Luz das Escrituras. Então eu vou deixar aqui embaixo o link para que você também possa conhecer o canal do Marcos Volino, ok? Canal A Luz das Escrituras. É um canal muito especial que eu recomendo assim, super de boa, para que você possa também conhecer e que possa se inscrever lá no canal dele, beleza? Bom, obrigado aí pela participação de vocês, obrigado por tudo, pelos comentários que vocês sempre deixam aqui. Esses comentários realmente nos enriquecem muito, nos motivam bastante, né? Tanto lá no grupo do Vem Segue-me, que tem muita gente aí que deixa os recados lá, ou comenta sobre os vídeos, né? Quanto aqui embaixo também, quando vocês deixam também seus comentários. Então, pode deixar sempre o comentário aí embaixo, que eu estou sempre dando um jeito de dar uma respondida, nem que seja para colocar um coraçãozinho ali, mas eu estou dando sempre uma olhada no comentário de vocês, ok? Eu sempre aprecio esse comentário de vocês. Bom, vamos lá então para o nosso bate-papo de hoje. Essa aula, na verdade, eu considero um tema muito especial, porque muitas vezes a queda de Adão e Eva, ela é muito mal interpretada pelas pessoas. Então hoje nós vamos usar Gênesis 3 a 4 e Moisés de 4 a 5 para poder falar sobre esse assunto, sobre a queda de Adão e Eva. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que levou à queda, quais foram as consequências da queda de Adão e Eva. Então, se você acompanha os vídeos aqui do Pérola de Grande Valor, você já deve ter visto lá que a gente já falou sobre Adão e Eva, porque a gente está estudando, né, o livro de Moisés, lá em Pérola de Grande Valor. Então, eu vou também colocar embaixo aqui o link para vocês poderem acompanhar. Lá também tem uma extensão disso que a gente está vendo na aula de hoje, ok? Então você pode também dar uma olhada lá sobre o que nós comentamos sobre a queda lá no livro de Pérola de Grande Valor. O presidente Joseph Fielding Smith, ele declarou o seguinte: agradeçamos ao Senhor por nosso pai Adão em nossas orações. Não fosse por ele, eu não estaria aqui, vocês não estariam aqui. Estaríamos ainda nos céus, ainda na forma espiritual, aguardando a vinda à mortalidade. Estamos nessa vida mortal para ganharmos experiência, um treinamento que não poderíamos obter em nenhuma outra forma. Para que nos tornemos deuses, é necessário que conheçamos um pouco das aflições, enfermidades e outras coisas de que partilhamos nesta escolha da mortalidade. Portanto, irmãos e irmãs, não nos queixamos de Adão, desejando que ele não tivesse agido desta ou aquela forma. Eu quero agradecer a ele. Regozijo-me com o privilégio de estar aqui, desfrutando da experiência da mortalidade. E se for fiel e verdadeiro aos convênios e obrigações que são requeridos de mim como membro da igreja, no reino de Deus, eu terei o privilégio de voltar à presença do Pai Eterno. E isso acontecerá também a vocês, tanto quanto a mim, pois somos todos filhos e filhas de Deus, com direito de receber a plenitude da glória celestial. Essa foi uma citação de 1967, antiga pra caramba, do presidente Joseph Fielding Smith. Mas eu escolhi essa citação justamente para a gente dar uma introdução nesse assunto relacionado à queda. Porque muitas vezes pessoas acabam criticando Adão e Eva pelo que eles cometeram, né? Pela transgressão cometida. E muitas vezes acabam desejando que eles não tivessem feito isso.
Mas aqui ele falou uma coisa bem interessante. Por que será que isso teve que acontecer? E ele fala aqui, estamos nessa vida mortal para ganharmos experiência, um treinamento que não poderíamos obter de nenhuma outra forma. E não fosse pela queda, nós não teríamos nascido aqui na Terra. Então, a queda, uma das razões para ela acontecer, e para que Adão e Eva depois pudessem, né, que eles se casaram e tudo mais, mas uma das razões para a queda acontecer foi para que houvesse a chance das pessoas que estavam no mundo espiritual pudessem ser trazidas aqui para a Terra, que elas pudessem ganhar um corpo físico. Então, a gente vai falar bastante disso hoje, né? Mas só para a gente poder entender esse contexto tão importante sobre a queda e por que ela foi tão interessante durante todo esse processo do plano do Pai Celestial. Lá no versículo 4 de Gênesis 3, está falando o seguinte, e ele tornou-se Satanás, sim, o próprio diabo, ou melhor, aquilo é em pérola de grande valor. E ele tornou-se Satanás, sim, o próprio diabo, pai de todas as mentiras, para enganar e cegar os homens e levá-los cativos segundo a sua vontade. Ele começa exatamente introduzindo aqui sobre a questão de Lúcifer. Quem foi Lúcifer? E ele fala que ele era o pai de todas as mentiras. E a gente vê isso claramente quando ele chega no Jardim do Éden. Quando ele vai e ele realmente mente ali para Eva. E fala uma coisa aqui interessante, né? Porque ele leva cativo segundo a sua vontade. Sim, todos que não derem ouvidos à minha voz. Por que será que quando ele fala que aqueles que não dão ouvido à voz do Senhor, eles podem ser levados cativo por Lúcifer? É justamente porque nós estamos distantes do Espírito Santo. E por estarmos distantes do Espírito Santo, nós acabamos perdendo essa conexão com o Senhor. Por perdermos essa conexão com o Senhor, nós estamos correndo o risco de darmos ouvido à voz de Lúcifer e seus anjos. E foi isso que ele quis fazer com Eva. Então ele falou, aqui no versículo 5 tá, ora, a serpente era mais astuta do que qualquer besta do campo que eu, o Senhor Deus, havia feito. E Satanás excitou o coração da serpente, pois ele havia traído muitos após si. E procurou também enganar a Eva, pois ele não conhecia a mente de Deus. Ele não conhecia os propósitos de Deus. Então a gente tem que deixar bem enfatizado isso. E, por conseguinte, ele procurou destruir o mundo. E ele disse à mulher, sim, Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim? E ele falou pela boca da serpente. E a mulher disse à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas sobre o fruto da árvore que vês no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. E aqui que se encontra a mentira de Lúcifer, porque ele sabia que a partir do momento que eles comessem daquele fruto, eles passariam a ser seres mortais. Então eles morreriam, começaria a passar pela morte. Pois Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos serão abertos e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Então ele usou aqui de meias verdades. Ele usou uma mentira, quando disse que eles não morreriam, mas ele disse também uma meia verdade aqui, que os olhos deles seriam abertos e eles então conheceriam o bem e o mal. Essa mesma escritura, lá em Gênesis 3, está quase da mesma forma, só que em Moisés, ali em Pérola de Grande Valor, a gente tem um pouquinho mais de detalhe. Porque lá no Gênesis 3 está assim, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher,
certamente não morrereis. E uma coisa interessante, porque lá em Pérola de Grande Valor, é falado sobre essa questão que os olhos deles seriam abertos, né? E isso não é falado aqui em Gênesis. Então, antes da queda, qual era a situação de Adão e Eva? Então, eles não estavam sujeitos à morte, essa é a primeira coisa que nós precisamos lembrar. Eles estavam na presença de Deus e eles não tinham posteridade e eles também não tinham conhecimento do bem e do mal. Quando fala que eles não tinham conhecimento do bem e do mal, né, eles tinham conhecimento, lógico, mas eles sabiam falar, eles sabiam conversar, havia muitas coisas que eles podiam aprender e foram ensinadas para eles pelo próprio Senhor, sobre as condições em que eles estavam vivendo naquela época. Só que era impossível para eles visualizarem o bem e o mal. Eles não sabiam, por exemplo, o que era a dor. Eles não sabiam o que era a oposição em todas as coisas. Então, não conheciam, por exemplo, a tristeza. Eles estavam tendo momentos ali de felicidade, mas e tristeza? Né? E mais uma porção de outras coisas que acontecem somente na vida mortal. Então, Adão, por exemplo, não conhecia no Jardim do Éden, ele não podia entender e não teria chegado a conhecer se ali ficasse. Então, essa era a condição deles antes, né, da queda. Então, voltando, eles não estavam sujeitos à morte, eles estavam na presença de Deus, não haveria posteridade se eles continuassem ali, e eles não tinham conhecimento do bem e do mal. Então, essas 4 coisas qualificavam os 2 seres que estavam ali antes da queda. E ele continua aqui no versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, está lá em Gênesis, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A gente já leu em Pérola de Grande Valor isso agora lá em Gênesis. Os olhos de nossos pais, eles foram abertos, e eles então passaram a conhecer o bem e o mal, como os deuses conheciam. Olha que interessante isso. Eles passaram a conhecer o bem e o mal como os deuses conheciam. Então, eles assim se tornaram deuses, pois essa é uma das características, um dos atributos peculiares daqueles que alcançam esse grau de glória. Apesar deles terem alcançado, decaído, né, para a mortalidade, eles conseguiram essa qualidade que está presente em deuses. Eles então agora entenderiam a diferença entre o bem e o mal. Eles saberiam o que é uma oposição. Quais são as oposições que existem? Lá no versículo 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para entendimento. Então ela tomou do seu fruto e comeu, e também deu a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Lá em 2 Nef 2, versículo 11, é bem interessante porque lá é falado sobre essa questão de oposição. E é falado assim, porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Se assim não fosse, não haveria retidão, nem iniquidade, nem santidade, nem misericórdia, nem bem, nem mal. Então, é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. E aí a gente começa a entender o plano do Pai Celestial. Por que que a queda realmente fazia parte do plano dele? Porque se eles não tivessem caído, eles não haveriam conhecido o lado da oposição. E essa oposição precisa acontecer. Como falou aqui, é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Com o papel que representou no grande drama da queda, Eva estava cumprindo os propósitos previstos por Deus. Isso está lá em Discursos de Brigham Young. Não obstante, não partilhou do fruto proibido com tal intenção. Ela não estava ali compartilhando do fruto, achando que estava cumprindo os propósitos de Deus.
mas ela compartilhou do fruto com o propósito de agir contra o mandamento divino, porque tinha sido falado para eles que eles não deveriam comer daquele fruto. Então tinha sido dado uma lei para eles. E isso aconteceu porque ela foi enganada pelas artimanhas de Satanás, que por isso mesmo adiantou os propósitos do Criador, tentando Eva. Então ele adiantou os propósitos do Senhor. E isso que é interessante a gente notar. Ele não sabia, ele não tinha ideia que, na verdade, ele estava facilitando os propósitos do Senhor. Seu propósito, entretanto, era de frustrar o plano de Deus. E é-nos dito terminamente que Satanás não conhecia os propósitos de Deus. Por conseguinte, intencionou destruir o mundo. Entretanto, seu esforço diabólico, longe de ser um passo inicial para a destruição, contribuiu para o plano do progresso eterno do Senhor. O papel que Adão representou no transcendental acontecimento foi essencialmente distinto do de sua esposa. Ele não foi enganado. Até porque no Novo Testamento, a gente aprende, por meio de Paulo, que, na verdade, Lúcifer ele tentou Adão primeiro, depois ele foi para Eva. E Adão não caiu nessa tentação. Aí ele foi para Eva e acabou que aconteceu o que a gente sabe o que aconteceu. O papel que Adão representou foi essencialmente distinto de sua esposa. Ele não foi enganado, ao contrário, resolveu deliberadamente fazer o que Eva queria, a fim de levar a cabo os desígnios de seu Criador. Então, olha que interessante, Adão, quando Eva ofereceu o fruto para ele, ele poderia ter falado, não vou fazer isso. Porque isso foi um mandamento, foi uma lei estipulada para a gente que a gente não podia comer. Mas ele deliberadamente fez o que Eva pediu para ele fazer. Ou seja, ele levou a cabo os desígnios do seu Criador, com respeito à raça humana. E ele sabia que ele deveria ser o primeiro patriarca. Então, Briga declarou que jamais devemos culpar a mãe Eva, pois devido à sua transgressão, da qual seu marido também escolheu participar, a humanidade recebeu o privilégio de distinguir entre o bem e o mal. E, além disso, a humanidade recebeu a chance de trazer os corpos espirituais do mundo pré-mortal para a Terra, para que todos os espíritos começassem a ter a chance de passar e ter essa oportunidade de conhecer o bem e o mal também. Uma pergunta que muita gente tem, dúvida às vezes, é em relação a essa questão de o que eles cometeram? Foi um pecado ou foi uma transgressão? Tem uma citação aqui do Joseph F. Fielding Smith, que falou o seguinte: a diferença sugerida entre pecado e transgressão nos traz à mente o modo cuidadoso como foi redigida a segunda regra de fé, que fala o seguinte: cremos que os homens serão punidos por seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Isso nos lembra também distinções feitas pela lei. Então, aqui ele começa a explicar um pouquinho o que significa um e o outro termo, né? Algumas ações, por exemplo, como assassinato, constituem crime porque são inerentemente erradas. Outras atitudes, por exemplo, como trabalhar sem licença, esses pequenos delitos, eles constituem crime somente porque são legalmente proibidos. Né? Ou seja, por exemplo, ultrapassar o sinal vermelho. Então, esse é um delito legalmente proibido. Então, considerando essa mesma distinção, o que produziu a queda não foi um pecado, tá? Porque não foi uma coisa que é inerentemente errada, né? Mas foi algo, ou seja, mas foi uma transgressão, algo errado porque havia sido formalmente proibido. É como se uma lei tivesse sido estabelecida e eles quebraram a lei.
É o que acontece quando você ultrapassa o sinal vermelho. É diferente de você cometer, por exemplo, o assassinato, que é um crime deliberadamente errado, né? Então, essas palavras nem sempre têm significados diferentes, mas tal distinção parece significativa no contexto da queda. Então, é legal a gente poder entender essas duas diferenças, né, entre pecado e transgressão. Então, pecado é uma coisa que é um crime que nós cometemos deliberadamente, né? Ou seja, porque nós queremos cometer, e esse crime, ele é inerentemente errado, como, por exemplo, o assassinato. Quando nós quebramos uma lei, por exemplo, ultrapassar o sinal vermelho, nós estamos cometendo uma transgressão, tá? Então, essas duas ideias nos ajudam a entender. Então, foi dada uma lei para eles. Ó, vocês não podem comer daquele fruto. Então, o que eles cometeram foi uma transgressão, ok? O elder Joseph Field Smith, ele também falou, complementando isso, né? Eu nunca classifico como pecado a parte que Eva teve na queda. Tampouco Adão de haver pecado. Isso foi uma transgressão da lei, mas não um pecado, pois era algo que Adão e Eva tinham que fazer. Isso estava dentro da parte do plano. Eu estou dando tanta ênfase nisso, porque muitas vezes as pessoas, como eu falei no início, né? As pessoas acabam criticando demais Adão e Eva pelo que aconteceu, sendo que isso estava na parte do plano. O Senhor sabia disso. E o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que todo gado, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, para a gente entender um pouquinho sobre isso, eu tirei uma citação lá do Manual do Instituto, e fala assim: a promessa relativa ao ferir a cabeça e o calcanhar significa que, embora Satanás, representado nesse caso pela serpente, venha a ferir o calcanhar do Salvador, ou seja, induzir os homens a crucificá-lo e aparentemente destruí-lo, na verdade, esse ato da expiação dará a Cristo o poder para sobrepujar a força que Satanás tem sobre os homens e desfazer os efeitos da queda. Desse modo, para a gente entender isso, a semente da mulher, ou seja, Cristo, esmagaria então a cabeça da serpente, ou seja, de Satanás e o seu reino, com o mesmo calcanhar que foi ferido, ou seja, através do sacrifício expiatório. O que acontece? Por Adão e Eva terem caído, a humanidade passou a ter dois tipos de mortes: a morte física e a morte espiritual. Então, a morte física seria a morte do nosso corpo físico. E a morte espiritual seria o afastamento da verdade, que acontece quando nós pecamos. Então, essas duas mortes, elas foram, então, como consequência da queda de Adão, foram dadas à humanidade. Todos os seres passaram a ter isso, não somente os humanos, mas todos os seres. A terra passou a ser mortal também. Só que aí Cristo ele vem e ele faz o sacrifício expiatório. Quando houve o sacrifício expiatório de Cristo, cumpre exatamente essa profecia, que o Senhor esmagaria a cabeça da serpente. Por quê? Através da expiação de Cristo, do sacrifício expiatório de Cristo, nós podemos vencer a morte espiritual por meio do arrependimento, e nós podemos vencer a morte física por meio da ressurreição, que vai acontecer para todas as pessoas. Então, eu estou falando sobre isso porque é importante nós notarmos a importância da expiação para que nós possamos vencer os efeitos da queda. Então, quando a gente não se arrepende, por exemplo, nós estamos ignorando a expiação que foi feita. Então, precisamos
levar isso em conta quando nós estivermos pedindo ao Senhor perdão por nossos pecados. Porque nós estamos valorizando isso. E depois de Adão e Eva haverem comido do fruto proibido, foram expulsos do jardim do Éden para cultivar a terra. E tiveram filhos. Sim, a família de toda a terra. E os dias dos filhos dos homens foram prolongados de acordo com a vontade de Deus, para que se arrependessem enquanto estivessem na carne. Portanto, a seu estado se tornou um estado de provação. O seu tempo foi prolongado de acordo com os mandamentos dados pelo Senhor aos filhos dos homens, pois ele ordenou que todos se arrependessem, pois mostrou a todos que estavam perdidos por causa da transgressão de seus pais. Está lá no livro de Mórmon. Então, eis que se Adão não houvesse transgredido, não teria caído, mas ele teria permanecido no jardim do Éden e todas as coisas que foram criadas deveriam ter permanecido no mesmo estado em que estavam, depois de haverem sido criadas, e deveriam permanecer para sempre e não ter fim. E não teriam tido filhos, portanto teriam permanecido no estado de inocência, não sentindo alegria por não conhecerem a miséria, não fazendo o bem por não conhecer o pecado. Mas eis que todas as coisas foram feitas segundo a sabedoria daquele que tudo conhece. Adão caiu para que os homens existissem. E os homens existem para que tenham alegria. E o Messias vem na plenitude dos tempos para redimir da queda os filhos dos homens. E porque são redimidos da queda, tornam-se livres para sempre, distinguindo o bem do mal, para agirem por si mesmos e não para receberem a ação, salvo se for pelo castigo da lei, no grande último dia, segundo os mandamentos de Deus. Portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas que necessitam lhes são dadas. E são livres para escolher a liberdade e a vida eterna, por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Eu sei que são muitos versículos aqui, é do 19 ao 27, mas eu fiz questão de ler isso daqui para que a gente pudesse ver como que o livro de Mórmon complementa, enriquece nosso conhecimento sobre a queda. E nós podemos conhecer muito mais sobre a queda por causa dessas escrituras. Porque, infelizmente, muitas verdades foram tiradas da Bíblia, né? Foram retiradas pela astúcia do homem. E, por consequência disso, muitas doutrinas se perderam. Mas, por meio das escrituras, como Pérola de Grande Valor, como o livro de Mórmon, nós podemos ter a chance de conhecer muito mais sobre o propósito da queda. Então, nós entendemos a partir daí que a queda existiu porque estava no plano do Senhor para aquilo acontecer. Quais foram as consequências após a queda? Lá na conferência de abril de 58, antiga pra caramba, do George K. Morris, ele falou o seguinte: assim essa vida terrena foi estabelecida de acordo com princípios corretos, e as condições que existiram após a transgressão não foram, no sentido usual, penalidades que nos foram infligidas. Então é interessante isso, ó. O que aconteceu depois da queda, nós não devemos encarar como penalidade. Todas as tristezas que mencionei, que parecem ser dolorosas aplicações de castigos, aflições e problemas, no final de tudo, acabam sendo algo bem diferente. São bênçãos. Conseguimos obter o conhecimento do bem e do mal. Podemos ter o poder de apreciar o que é doce, de sermos os nossos próprios árbitros, de alcançar redenção e vida eterna. Esses privilégios só se originaram por causa da transgressão de Adão e Eva.
O Senhor transformou a terra de modo que temos de trabalhar para viver. E o trabalho nos preserva da maldição, da preguiça, da indolência. E embora o Senhor nos condene à morte, morte física, ela é uma das maiores bênçãos que podemos receber aqui. Porque a morte é a porta que nos conduz à imortalidade. Ou seja, a ressurreição. E jamais poderíamos alcançar essa porta sem morrer. Eu nunca tinha, na verdade, prestado atenção em tantas coisas positivas que foram trazidas por causa da queda. E nessa citação do George K. Morris, dessa Aliahona, né, de 58, dessa conferência de 58, a gente pode ver claramente o que ele fala das bênçãos que foram dadas por causa da consequência após a queda. Eu gostaria de passar só para uma última parte, que fala o seguinte, lá em Moisés 4, versículo 22, de Pérola de Grande Valor, fala o seguinte: a mulher, eu, Senhor Deus, disse, multiplicarei grandemente tua dor e tua concepção. Com dor dará luz aos filhos, e teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Elder Dale de Renond, ele falou o seguinte: em nossos dias, os profetas do Senhor têm ensinado que, embora o marido deva presidir o lar em retidão, ele deve ver a sua esposa como parceira igual. Então, ele explica que o marido justo ministrará, ele reconhecerá seu erro, ele vai buscar perdão, ele será rápido em elogiar, ele considerará as preferências dos membros da família, ele sentirá o grande peso da responsabilidade de atender às necessidades de vida e proteção de sua família. Ele vai tratar sua esposa também com maior respeito e consideração. Então, essa questão de dominar, ele fala aqui, a gente pode trocar isso, né, pelo termo ministrar. Porque a partir desse termo ministrar, a gente consegue entender, então, que o papel do marido é reconhecer seu erro, buscar perdão, ser rápido em elogiar, considerar a preferência dos membros da família, é exatamente o que vimos agora. Né? Ele deve presidir juntamente com sua esposa o lar. E quando ele fala aqui também, multiplicarei grandemente tua dor e tua concepção, né? Com dor dará a luz a seus filhos. Se a gente parar para poder ver isso, né? Na verdade, existe a questão de dor no parto, mas existe a felicidade que as mulheres sentem também por poderem dar luz a seus filhos. Então, eu acredito que talvez 98% das mulheres, elas sentem a alegria pela maternidade. Apesar do momento que passam, né, durante o parto e tudo mais, existe o fator felicidade eterna conectado ao fator maternidade. Eva, ela foi a primeira mulher. Ela se tornou a mãe de toda a raça humana. E seu próprio nome significa mãe de todos os viventes. Antes da queda, Eva foi selada a Adão no novo e eterno convênio do casamento, numa cerimônia realizada pelo Senhor, como a gente viu na última aula, quando a morte ainda não havia entrado no mundo, sendo, portanto, um matrimônio que deveria durar para sempre. Por isso que era um casamento eterno, né? De fato, Eva participou com Adão em todo o seu ministério. E ela vai herdar juntamente com ele todas as bênçãos relativas a seu elevado estado de exaltação. Se não, ela considerou isso, né? Olha o que ela falou. Se não fosse por nossa transgressão, jamais teríamos tido semente, jamais teríamos conhecido o bem e o mal, e a alegria de nossa redenção e vida eterna de Deus, que concede a todos os obedientes. O objetivo, então, de nosso Pai Celestial, ao nos ensinar
não é que seus filhos façam o que é certo, mas sim ajudar seus filhos a escolherem fazer o que é certo. Porque nós temos o livre-arbítrio. E por fim, de nos tornarmos semelhantes a Ele. Se simplesmente quisesse, né, que fôssemos obedientes, Ele usaria recompensa e punições imediatas, né, para influenciar o nosso comportamento. Mas não é isso que o Senhor faz. Isso era, na verdade, o que Lúcifer queria. Ele queria que todo mundo viesse aqui que fosse um robozinho, que cumprisse todos os mandamentos. Entretanto, Deus não está interessado em que os seus filhos sejam apenas bichos de estimação, adestrados, que não vão morder chinelos na sala de estar lá do reino celestial. Deus quer que seus filhos cresçam espiritualmente e se unam a Ele nos negócios da família. Então, para resumir tudo isso que nós falamos na aula de hoje, quando Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden, eles não estavam sujeitos ao poder da morte. Eles poderiam ter vivido para todos sempre num estado de inocência que eles se encontravam, se eles não tivessem violado a lei que receberam então no Éden. O Senhor disse que a terra era boa e também ela teria permanecido eternamente em tal condição, não fosse transformada para adaptar-se à situação decaída do homem. Todas as coisas que existiam sobre a face da terra também teriam permanecido em sua condição original, se Adão não tivesse transgredido a lei. Ao partilhar do fruto, quebrando assim a lei sobre a qual vivia, a sua natureza física sofreu uma transformação e ele se tornou sujeito à morte espiritual, que é o afastamento da presença de Deus, e a morte física, que é a separação do espírito do corpo. Eva também ficou sujeita a esses dois tipos de morte. O corpo deles eram vivificados pelo espírito antes, mas a partir então da morte, ou melhor, da queda, em que eles se tornaram mortais, o corpo deles passou então a ser constituído de sangue. Se Adão e Eva não tivessem violado a lei que receberam lá no jardim do Éden, eles não poderiam ter progenie. Devido ao fato da transgressão haver lhe trazido a mortalidade, os filhos de Adão e Eva herdaram corpos mortais e se tornaram também igualmente sujeitos à morte física. Então, para encerrarmos aqui, depois que Adão transgrediu a lei, o Senhor transformou a terra, adaptando a terra a todas as condições mortais. E todas as coisas que nela existiam se tornaram sujeitas à mortalidade, assim como a terra. Então, para sobrepujar o poder que a morte adquiriu, foi necessário, então, que fosse oferecida uma expiação infinita para pagar esse débito. Assim, Adão e Eva, toda a sua posteridade e todas as coisas da vida teriam, então, a chance de se tornarem imortais por meio da ressurreição. Eu gostaria de encerrar essa aula de hoje. Normalmente eu encerro com uma citação e tudo mais, né, para a gente pensar um pouquinho sobre aquilo. Mas hoje, durante a aula, a gente já falou de algumas citações aqui. Mas eu gostaria de encerrar com algumas perguntas. Eu gostaria que você pudesse responder. Você pode responder aqui embaixo, você pode compartilhar essas perguntas com quem você conhece, você pode responder lá no meu WhatsApp também, tranquilo. Tá? O importante é que você possa participar de alguma forma. As perguntas são: como é que a queda afetou Adão e Eva? Como que a queda me afeta? Por que Adão e Eva ofereceram sacrifícios? Foi perguntado a Adão e Eva por que eles estavam oferecendo sacrifícios. E eles disseram: não sei, exceto que o Senhor me mandou. Por que eles ofereciam sacrifícios? Por que Adão e Eva alegraram-se tanto depois da queda? O que eu posso aprender com esse relato do plano de Deus para me redimir por meio de Cristo? Por que o Pai Celestial ele permite que vivenciamos a oposição em todas as coisas?
Por que a oposição deve existir? Por que as tentações de Satanás são necessárias no plano de Deus? Poxa, elas são tentações. Então por que o Senhor ele permite que as tentações sejam necessárias? Como é que o Pai Celestial e Jesus Cristo nos ajudam quando nós somos tentados? Satanás procurou tentar Adão e Eva e seus filhos muitas vezes. E como é que ele procura fazer isso hoje em dia com a gente? Como é que o Pai Celestial pode ajudar você a resistir às tentações de Satanás? Por que o arbítrio é tão importante para o plano de Deus, a ponto do Satanás querer destruir o arbítrio? Olha que pergunta interessante, né? Esse foi o grande plano de Lúcifer, destruir o livre-arbítrio. E por que o arbítrio é tão importante no plano de Deus? Eu gostaria que vocês pudessem pensar um pouquinho sobre essas perguntas. Vocês pudessem comentar, vocês pudessem compartilhar com quem vocês querem compartilhar, que vocês pudessem pensar, ponderar sobre essas perguntas e imaginar essas perguntas sendo feitas para você, que você possa realmente usar o que você aprendeu durante essa aula para ajudá-lo durante essas perguntas, a responder essas perguntas para você mesmo. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês hoje durante esse bate-papo. E eu espero que tenha dado para você poder aprender alguma coisa com essa situação da queda de Adão e Eva e que essas coisas realmente possam fazer sentido em tua vida. Dá uma curtida no vídeo, não esquece disso. Dá uma passada também no canal que eu indiquei do Marcos. Só relembrando, é do Marcos Volino, né, A Luz das Escrituras. Então dá uma passada lá no canal dele para conhecer também, vale muito a pena, ok? Eu deixo essa aula então com vocês, e esse desafio para a gente, que possamos realmente e tentar entender um pouco mais sobre a queda e dar valor um pouco mais à expiação de Cristo. Eu deixo essas palavras para vocês, e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.